próprio Santa, são 3 personagens do próprio Santa, naturalmente. Foi um time que, meu Deus do céu, o Santa teve volume de jogo? Teve volume de jogo. E assim eu vou colocar também da mesma forma. O Felipe só assiste no segundo tempo. Eu assisti o jogo inteiro, mas assisti com várias travadas, porque esse novo stream da 4ª divisão, meu amigo, a troca foi muito ruim até aqui. Então, tomara que os caras melhorem. Mas o Instat, que é o novo stream é muito pior do que o Eleven, que transmite. Assim, muito pior. É muito azar do Santa, que agora que o Santa vai jogar a 4ª divisão, que ele não tenha o recurso do ano passado, que o jogo passava tranquilamente. O atual é muito ruim, cai muito. Mesmo que tenha dito que tem o servidor da Amazon. Porque a Amazon, porra, uma das maiores empresas do planeta, mas deve ter até pegado um servidorzinho e mandrake ali, porque não está dando conta, não. Mas, enfim, no que foi possível acompanhar, o Santa Cruz teve volume contra o Asa. O maestro. Não, siga aí. Eu ia chamar o superchat aqui, mas é melhor você seguir e a gente já falar lá no final. Massa. Vai, aí teve um volume que o Asa teve. Mas, assim, a falta de pontaria foi um negócio assim que me chamou muito a atenção. Pô. Infelizmente, não tem um scout da partida. Mas gostaria muito de, assim, e procurei aqui, também não achei nenhum aplicativo que tenha feito o scout desse jogo. Se tiver, ótimo. Se alguém se aparecer aqui, ótimo, porque a minha impressão é que o índice de acerto, que tem, geralmente tem finalizações e finalizações certas, né? Ou seja, deu finalizações, deu 10-8, finalizações certas, 3-3, ou seja, o cara acertou na barra. A minha impressão, não é baseado nesse caso, infelizmente, não é baseado num número concreto, como a gente costuma fazer aqui, é de que o Santa quase não acertou a barra, pô. E assim, e não era por pouco não, viu? E não era por pouco não, meu amigo. Eram uns chutes assim, passando 2 metros da barra. Misto de afobação e ruindade. Foi um jogo, até um torcedor do Santa que eu falei assim, o Santa Cruz, esse foi o 8º jogo na história de Santa e Asa, de Arapiraca. O 8º, não acontecia há 20 anos. O Santa tinha vencido os 7 anteriores. Tinha 100% de aproveitamento. Aí eu coloquei para ter essa estatística e coloquei que ele não chegou perto de manter essa estatística, porque ele jogou muito mal. Aí um cara falou, não acho que o Santa jogou muito mal, não. O Santa jogou bem. Aí eu respondi no debate normal, dizendo assim, eu acho que está tendo uma confusão em relação ao volume. O volume o Santa teve. Teve mais volume que o Asa, até porque a proposta do Asa, na verdade, o Asa executou a proposta dele. O Asa não veio para o Recife para jogar, para ter volume de jogo. O Asa veio para jogar contra-atacando, buscando, contente com o empate, até porque tinha sido o único vitorioso na primeira rodada do grupo A4. Dos 8 times, só o Asa tinha vencido na primeira rodada. Então, assim, o empate para o Asa estava muito bom, se ele tivesse conseguido esse resultado. Então, era natural que o Santa tivesse a bola, mas não soube o que fazer com ela. Assim, muito, muito mal tecnicamente. E eu estou dizendo que é muito mal tecnicamente, tendo consciência que eu estou falando de um jogo da 4ª divisão, onde tecnicamente os jogos serão limitados. Eu não estou dizendo, claro que o jogo foi mal tecnicamente, é o jogo da Série D, eu sei disso, eu sei que o jogo é da Série D, mas mesmo no jogo da Série D, esse foi uma atuação abaixo do que pede a 4ª divisão. Tanto foi abaixo que o Santa tem um ponto em 2 rodadas. Se fosse um pouquinho melhor, tem uma campanha melhor. O Santa começou mal no campeonato. Uma atuação bem meia-boca lá contra o Lagarto, e agora, sendo derrotado, um gol contra com 2 jogadores, lembrei até de Leandro Cardoso, né? Que, curiosamente, na 4ª divisão, no jogo contra o Guarani, 2010, 2011. Não, 2010. 2010. Passou de fase, aí jogou mata-mata com o Guarani de Sobral, e o cara meteu 2 gols contra com 20 minutos de jogo. O Santa até ganhou esse jogo, mas depois perdeu lá no jogo, e sobe 2011. E foi um gol contra com o Santa disputando a bola, pô. O Santa disputou a bola, 2 caras disputaram a bola e saiu o gol contra do Santa Cruz. Aí o Santa Cruz empata no pênalti. Pela transmissão, eu não tenho opinião nenhuma sobre o pênalti, tá? Assim, pela imagem que eu tive acesso, assim, eu simplesmente não consigo, não deu para... Eu coloquei, até no post, o Santa teve um pênalti a favor e tal, mas eu não consigo dizer o que danado aconteceu, onde foi o pênalti. Mas teve um pênalti para o Santa empatou com o Furtado, que acho que é um jogador que listou nesse time do Santa Cruz, de uma forma geral, um cara que pode ajudar a permanecer no Santa. Mas depois, meu amigo, aí o Santa a torcida vai empurrar normal, depois de 2 anos, né? Tem até isso, há 2 anos não tinha isso, de você fazer um gol e a torcida empurrar você para o resultado. Não é que esses jogadores não conheciam isso, só o próprio Santa Cruz não vivia isso. Não tinha público, agora então era natural, empatou ali aos 30 e 32 minutos, não, 35. E a torcida empurrar o time.
Só que aí isso é natural e é aceitável, e eu nesse papel, gostaria que fosse o caso. Mas sem organização nenhuma. Dando contra-ataque. E na hora que saiu o gol do Asa, não foi um contra-ataque mortal. Deu um contra-ataque assim tal. Mas, porra, meu irmão. Assim. A obviedade do passe para Roger Gaúcho, dentro dos 3 jogadores do Santa Cruz, foi um negócio assim que não é possível. Eu acho que deu uma pane na defesa e cada um deixou para o outro. Porque a obviedade do lance de que o cara ficou assim, ia tocar uma enfiada para o jogador do Asa chegar ali pelo lado esquerdo e receber a bola, era um negócio assim tão fotografado que foi impressionante como a facilidade que essa jogada aconteceu. Impressionante. Então, assim, como é que eu vou dizer que o Santa teve uma boa partida? Teve volume. Eu acho que o Santa Cruz fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Perdeu do Asa e não perdeu no detalhe. Perdeu porque jogou muito mal. E isso até para devolver para Felipe, não é preocupante em relação ao regulamento ainda, porque são 14 rodadas e vão passar 4 de 8. Eu já falei, há anos que eu digo aqui. A quarta divisão é mais difícil de subir do que a terceira, pelo menos da antiga terceira, porque a terceira mudou agora. A terceira agora é um turno único, até é mais chato. Mas aquela terceira, de 2 grupos de 10, passando 4, porque o mata-mata ou o quadrangular logo depois gera do acesso. Por que a quarta divisão é mais difícil? Porque depois da primeira fase tem muito mata-mata para você subir. Mas a primeira fase é para passar. A primeira fase, 4 de 8, com 14 rodadas, porque se fosse turno único já estava chatinho, viu? Se fosse tipo 7 rodadas, turno único, o cara perdeu 2 pontos, já está chato. Mas tem mais 12 jogos. Então, assim, em termos de campeonato, o Santa tem muito tempo para recuperar. Mas não está tendo futebol para isso. Não está tendo futebol para isso. Felipe, eu sei que você não, até pelos relatos que já foram abriram aqui nossa parte de Santa Cruz, você só viu o segundo tempo da partida, então acho que a análise do jogo em si, do que a gente costuma falar de bola e campo, né, fica um pouco comprometida. Eu queria abrir com você aqui. A minha também, só frisando, Lucas. A minha também. Lembra? Eu falei de tudo que eu tive acesso, porque eu não consegui ver o jogo inteiro também, não. Exatamente. Eu queria introduzir aqui um superchat de Arthur Silva, que ele manda aqui, né? Um time / treinador que acha bom empatar com o Lagarto merece perder do Asa mesmo. E aí eu queria abrir trazer esse superchat para a gente começar a falar do trabalho de Leston Júnior, né, Felipe? Porque isso que Arthur traz é muito, muito forte mesmo, assim. A declaração dele após o empate contra o Lagarto foi dizer assim, estou satisfeito, simplesmente que o time brigou. E não é para um treinador de um clube do tamanho de Santa Cruz sair de um jogo contra um Lagarto, com todo respeito, satisfeito só porque o seu time brigou. E a gente já começa a ver, já não, porque não é de hoje, mas o volume vai aumentando, né? De muitos questionamentos ao trabalho de Leston, né, Felipe? Arthur Silva, um abraço, companheiro. E você tem razão, né? Esse é o chamado pensar pequeno, né? Até porque no jogo contra o Lagarto, se fosse para ter um vencedor, por merecimento, seria o Lagarto. Quem jogou aquele jogo foi o Lagarto. Quem teve mais chance, sabe, de sair ali vencedor foi o Lagarto. Então, por que razão, né, o Santa Cruz vai achar que foi um bom jogo? Porque conseguiu segurar o empate contra o Lagarto. Se for isso é pensar pequeno. E vejam como, antes de começar a Série D, alguém me fez aqui a pergunta sobre como é que ficava. Foi quando o Santa Cruz foi eliminado, né, na semifinal do Pernambucano para o Náutico. E alguém me fez, não sei até se foi Fred, pergunta de como é que ficaria o trabalho de Leston, se eu via algum questionamento, coisa e tal. E a minha resposta naquela ocasião foi, olha, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, não vejo, neste momento, questionamento do trabalho de Leston. Mas aí eu fiz uma ponderação. Eu disse, por outro lado, o futebol, né, a roda gira muito rapidamente. E aí, se você vem, até isolei, pelo amor de Deus, eu disse, olha, se perde os 2 primeiros jogos na Série D, ele já balança. Tá? E Leston empatou um e perdeu o outro. Leston tem 1 ponto
em 2 jogos. O Santa Cruz tem 1 ponto em 2 jogos. E sem jogar futebol. Sem jogar futebol. Eu vejo, sim, eu acho que o trabalho de Lester precisa ser questionado. Sim. Essa mania que Leston tem de segurar o time, tá? Segura o time, deixa o time meio travado, que eu já tinha falado aqui algumas vezes, isso tem que ser questionado. Eu acho que isso vem sendo questionado. Até porque não está dando resultado. Tá aí mais uma vez, mais uma partida que você não jogou bem. Né? Eu acho que Leston deve uma satisfação, sim. Está aí para quê? Tem que tirar algo mais desse time. Se o time do Santa Cruz só pode render isso, a situação realmente é muito complicada. Não vou falar do primeiro tempo, porque realmente eu não vi. Mas o que eu vi no segundo tempo, Cássio, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala assim de volume de jogo. De fato, o Santa Cruz foi aquele time que ficou teve a posse de bola o tempo todo e ficou o tempo todo rondando ali a área do Asa, o tempo todo. Rondando, mas a verdade é que isso não se traduziu num domínio absoluto da partida, no sentido de produção. O que foi que o Santa Cruz fez no segundo tempo? Não vou falar do jogo, porque eu não vi o jogo todo, mas no segundo tempo, o que foi que produziu? Me mostrem os melhores lances do jogo, qual foi o lance de perigo, o que foi que teve alguma blitz, alguma coisa, o tempo todo ali na área do Asa, sabe, jogador tirando a bola debaixo da trave. Não houve isso. O pênalti, eu também não tenho condições de falar, Cássio, porque eu realmente não vi, tá? Eu vi uma bola que foi perdida ali, coisa e tal. Quando eu virei o rosto para falar com alguém, o pessoal estava comemorando, porque tinha sido marcado o pênalti, né? Mas não houve. Não foi aquela partida que foi um domínio absoluto do Santa Cruz no de respeito à questão técnica, tática, sabe? Não houve. O que foi que houve? Houve um time que tem uma camisa que tem um peso muito maior, jogando em casa, diante de um bom público, sendo pressionado, ele tinha que partir para cima. Qualquer time na situação do Santa Cruz partiria para cima, mas o Santa Cruz partiu para cima de um jeito que não conseguiu produzir. Tá? E aí, a pergunta é: se numa partida em que, no segundo tempo, pelo menos, eu estou sendo muito bonzinho, durante 90% do tempo, o Santa Cruz em cima, produzindo. O Santa Cruz conseguiu quase nada e perdeu o jogo, vai ganhar de quem? Se numa partida em que conseguiu ter esse tal volume de jogo que algumas pessoas estão defendendo, e eu estou fazendo todas as ressalvas, porque não é um volume de jogo inteligente, não é um volume de jogo pensado, tá certo? É muito mais na coisa do abafa. Se nesse tipo de jogo, em que você tem todas as condições de partida para cima, de pressionar, de tentar se impor, e fica o tempo todo com a bola, o tempo todo, você perde o jogo, vai ganhar de quem? O gol que levou, minha gente? O Cássio já descreveu bem, né? Não foi nem aquela coisa assim, uma partida de futebol tem isso, né? Às vezes você parte para cima e você perde a bola, e aí vem aquele contra-ataque que você, com 10 segundos, você entende que vai ser gol. Porque, né, o povo diz, esse aí é o que a gente chama de contra-ataque mortal, né? Porque ele é feito geralmente com muita velocidade, você pega a zaga adversária desprevenida, são 4 contra 2, né? Existem situações como essa. Esse é o contra-ataque mortal, tá? Se você toma a bola ali no meio de campo, você conseguiu um lançamento em profundidade, uma coisa, e você consegue articular 4 jogadores e tem 2 da defesa, esse é o contra-ataque mortal. Se você não cometer um erro grave, você vai fazer o gol. Mas não foi o caso. Não foi o caso. Ninguém entendeu como é que, sabe, como aconteceu esse gol, né?
Então, e aí eu acho que abre, assim, ó, tem um debate também, como talvez o Campeonato Pernambucano tenha, sabe, siga um pouco de ilusão para a gente, para nós, né, pernambucanos, em alguns aspectos. Porque eu imaginava, estou dando depoimento pessoal, eu não sei qual é o sentimento da torcida do Santa Cruz de uma maneira geral, mas eu imaginava que esse time do Santa Cruz, com um reforço ou dois, ele daria para a Série D. Tá certo? Eu via alguma virtude do Santa Cruz, a gente tem um problema muito grave no sistema defensivo, mas eu via alguma virtude do meio para frente. E eu sempre defendi que com dois reforços, o Santa Cruz daria, se esses dois reforços, se trouxesse dois reforços que realmente ajudassem, né, o time nessa carência aí nas laterais e na defesa, né, eu acho que daria para fazer uma campanha razoável, que você ligou, esse time vai brigar para subir. Eu sempre tive essa impressão. Mas, na verdade, foram 2 jogos até agora, 1 ponto conquistado em 2 jogos, você quase perde o primeiro jogo, perde o segundo dentro de casa. Então, enfim, tá, eu acho que esses 2 jogos escancararam a necessidade que tem de reforçar o Santa Cruz. E não é, então com 1 ou 2 reforços, como eu imaginava, infelizmente.